E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem a temperatura subiu e muito. Sabe por quê? No início da manhã, o Estadão soltou uma matéria bombástica na qual diz que o general Braga Neto, o nosso ministro da Defesa, havia enviado uma mensagem para o Arthur Lira, presidente da Câmara, através de um emissário, falando o seguinte: se não tivermos voto auditável, não teremos eleições em 2022. E foi aquele panavoei. Vários atores políticos vieram a público, desde deputados até ministros do STF. Óbvio, foi aquela confusão. O Braga Neto, inclusive, veio a público, falou que ele não falou isso daí, meio que desmentiu. Mas, ainda assim, precisamos comentar sobre esse episódio, porque tem muita coisa acontecendo e isso vai ter algum impacto. Vocês estão acompanhando a CPI, vocês percebem que existe um conflito entre o Senado e os militares. Existe uma PEC que quer barrar que militares da ativa possam ocupar cargos no Executivo. E ainda temos a questão do próprio voto auditável. Será que isso causou algum impacto? E agora a comissão? E já adianto, hoje temos algumas informações interessantes e até positivas, boas notícias, sobre a questão do voto auditável no que diz respeito aí à comissão, a PEC que o Felipe Barros está relatando. E não para por aí. Ontem, Bolsonaro, em seus vídeos, falou que foi aí informado, veio uma informação lá dos comunistas, que talvez o governo João Dória possa estar envolvido em corrupção. O preço lá, do imunizante do Butantan talvez esteja superfaturado, o dobro do preço. Parece que não era $10, era 5, mas o governo do Dória tá vendo por 10. E aí, a gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar sobre a CPI. Vamos comentar sobre o Lula, que está em desgaste, está se desgastando sua imagem. A candidatura do Lula está derretendo. Bolsonaro tá tomando uma reação, mirando 2022 interessante. Isso não tem a ver com o Centrão, mas também vamos falar do Centrão hoje. Tem muita coisa para falar. Espero que dê para falar tudo e já quero começar sobre a questão do Braga Neto. Vejam só. Essa daqui foi a matéria e a manchete é: ministro da Defesa faz ameaça e condiciona eleições de 2022 ao voto impresso. A matéria saiu às 5 da manhã. Todo mundo foi pego, de surpresa. No último dia 8, uma quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um duro recado do Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Começou, Rapaz, começou com tudo a matéria. Veio com 2 pés no peito. O presidente Jair Bolsonaro repetiu publicamente a ameaça de Braga Neto, no mesmo 8 de julho. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições, afirmou Bolsonaro a apoiadores naquela data, na entrada do Palácio do Planalto. O recado dos militares e a reação de Lira são de conhecimento de um restrito grupo da política e do judiciário com quem o Estadão conversou nas últimas 2 semanas. Pela delicadeza do tema, todos pediram para manter os relatos sob sigilo. Desde segunda-feira, o Estadão vem procurando o ministro da Defesa, mas não obteve resposta para os questionamentos. A matéria não é só isso, tem mais partes, faz uma ligação entre Braga Neto e Bolsonaro, mas só para vocês entenderem qual é, o teor central da afirmação do Estadão. Foi uma fala que, teoricamente, o Braga Neto mandou via um interlocutor no dia 8. A matéria não traz nenhuma prova, nenhum áudio, nenhum vídeo, nada. É assim, acredita em mim, a garantia sou eu. E ficou por aí. E aí eu quero mostrar para vocês o que o Estadão fez ao longo do dia de ontem. Porque temos que parar também para olhar isso daqui. Pera aí, é esse daqui. Vejam só. Vou mostrar aqui para vocês. Quero mostrar para vocês o Estadão no Twitter. Aqui a postagem no Twitter da primeira matéria e, obviamente, não ficou por aí. Várias matérias, uma após a outra. Quem deu a notícia com exclusividade foi o Estadão. A primeira postagem do Twitter foi às 6h50 da manhã. E ao longo do dia, conforme pessoas se pronunciavam sobre o tema, eles iam atualizando. E o interessante é o seguinte: o tempo passa
E vem falando o seguinte: Braga Neto usou interlocutor político para dar o recado. A quem interessar, diga que se não tiver eleição auditável, não terá eleição. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares. Isso é quem já leu na matéria. No mesmo dia, Bolsonaro repetiu a ameaça. Eles trazem a matéria, tá vendo, né? Depois eles falam de novo. Bolsonaro já vinha subindo o tom. Toda aquela narrativa para envolver Bolsonaro. A portas fechadas, Lira viu fala de Braga Neto como gravíssima. O presidente considerou a ameaça de golpe e foi atrás de Bolsonaro. Diz que não admitiria a ruptura da democracia. Aqui ainda, esses trechos você encontra na matéria original. Na prática, a escalada da crise política culminou com a ameaça dos militares foi motivada pela articulação de ministros do STF contra voto impresso. Então, em tese, os militares estão chateados, estão agindo como uma reação aos movimentos dos ministros do STF. E colocaram aqui a cara do Barroso, não sei porquê. A influência do judiciário resultou na reviravolta do placar na votação da comissão. Veja a reportagem completa com mais detalhes. E colocam lá. Passou um tempo, você vê aí 2 horas depois. Braga Neto diz que a ameaça contra eleições é invenção. Estadão mantém informações. Estadão não desmente. Não temos provas, não temos nada, mas confirmamos. O Estadão, eles falaram isso. O Braga Neto falou isso. Tá bom. Passa mais uma horinha. Parlamentares chamam a ameaça de Braga Neto de tentativa de golpe e cobram convocação do ministro. Arthur Lira reafirma eleições em 2022 e Braga Neto nega falar via interlocutor. Estadão mantém informações. O Estadão não desiste. Nós estamos com a verdade, mesmo sem apresentar provas. E aí, eles ficaram nisso daí. E eu quero levantar alguns pontos com vocês. Primeiro ponto. Vou até voltar aqui para a matéria. Se o que o Braga Neto falou é verdade, a gente está vendo que os militares entraram em campo. E nesse jogo de poder político, nós temos vários setores que realmente assim podem interferir. A gente tem o judiciário, a gente tem o poder político, Câmara, Senado, Executivo, a gente tem o empresariado, são um grupo da elite política. Você pode ter também aí os funcionários públicos, podem ser um grupo. Você pode ter os caminhoneiros, ainda são um grupo político com capacidade de causar algum impacto na vida do país. E você também tem os militares. Então, se for verdade, você vê que os militares entraram para a jogada e entraram assim, para fazer força pró o voto auditável. Saíram lá, né, do quartel e vieram pro jogo. E aí tem toda essa confusão. Por outro lado, se o que o Braga Neto falou não é verdade e ainda assim a imprensa quer forçar isso daí, bom, qual o interesse? É uma típica afirmação, uma fala que vindo a público era óbvio, ia causar desgaste, ia causar certa revolta em alguns agentes políticos, né? Os ministros do STF que são tão a favor, né, de manter as urnas, não melhorar a tecnologia das nossas eleições. Alguns senadores, como Renan Calheiros, também ficaram revoltados. Boa parte também dos legisladores. Então, qualquer um dos dois lados vai ter algum impacto. Beleza. Você vê aqui eu queria dar o alt tab para ir lá pro Twitter. E o Arthur Lira comenta o seguinte: a despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é: o brasileiro quer se imunizar, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular secreto e soberano. As últimas decisões do governo foram pelo reconhecimento da política e da articulação como único meio para fazer o país avançar. Aí, muita gente falou que o Lira não negou. Ele não negou o que ele disse. Você vê aqui, o Metrópolis. Cobrado por não negar a ameaça, Lira diz que tuitou o que importa. Ele não falou que não teve essa fala. De qualquer forma, uma coisa é certa. Eles puxaram os militares para o tabuleiro. Se os militares vão se posicionar a favor ou contra o voto auditável, é outros 500. Mas os militares estão agora no olho do furacão. Estão sob aí, né, bombardeio da imprensa, da CPI, do Legislativo. Tem uma PEC que quer impedir que os militares possam ocupar cargos no Executivo. Então tem toda aí uma série de acontecimentos que estão tentando assim, cutucando. E aí? Vamos fazer o quê? E não necessariamente está falando aqui em qualquer tipo de reação, de intervenção, nem nada. Esquece isso. Mas os militares são uma força política.
Então aí tem vários cargos, em várias posições. Bom, o pessoal pode querer, né, começar a utilizar sua influência política. E aí a Helene Cantanhede, que é do Estadão, vem falar de novo. Manchete do Estadão é dessas que todos os lados desmentem e todo mundo sabe que é verdade. E isso tá me incomodando, porque, cara, será que é mentira? Será que é verdade? O próprio Braga Neto fez um comunicado, vou mostrar a nota pra vocês, mas vocês veem aqui, ó. Renan pede demissão de Braga Neto por declarações irresponsáveis e inconsequentes. Essa típica notícia é tudo o que a CPI quer para continuar avançando contra os militares. Você vê a fala do Omar Aziz, você vê o tratamento que vários deles estão sofrendo, como a CPI tem interesse. Ontem a imprensa soltou uma matéria, eu não trouxe aqui, falando o seguinte, saiu no Globo, a CPI chegou nos militares, achou o rastro dos militares, tipo isso. Então aí, estão nos holofotes. O Barroso veio, né, falando que conversou com Braga Neto, com Lira, e ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaças às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente e mobilizada em favor da democracia. Bom, a parte da imprensa livre é um pouco assim, né, difícil de entender, mas tudo bem, vamos continuar aqui. E aí vem lá a fala do Braga Neto, quero mostrar para vocês, e vocês tiram a conclusão. Vamos botar aqui, vou dar aqui um zoom. Vamos nessa, vamos ouvir juntos. Autorizado pelo presidente da República, em virtude de notícias que saíram na imprensa no dia de hoje, eu vou aproveitar a oportunidade para ler uma nota que será postada no site da Defesa em seguida. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Essa nota será publicada a partir da minha leitura. Muito obrigado. E lá estava Bolsonaro. A resposta do Braga Neto foi falar, ó, eu não converso por interlocutores, e ele termina a nota dele falando, batendo no pé, falando, a discussão sobre o voto auditável, ela é plausível. Ela é plausível. A gente tem que discutir isso daí. Não dá pra deixar de lado. Temos que comentar sobre o tema. Eu acho que o povo brasileiro quer mais transparência. Se posicionou a favor do voto auditável. Isso é inegável. O Braga Neto está posicionado a favor do voto auditável. Se ele falou ou não, é uma coisa que a gente não vai saber. Se eu tivesse que chutar de forma assim, eu odeio chutar, ficar dando assim palpite. Mas eu tenho pra mim que eu não acho que ele falou isso. Não acho que ele falou dessa forma. Ah, se não tiver voto auditável, não teremos eleições. Não acho que falou isso. Mas eu acho que de alguma forma, assim como ele veio a público e defendeu eleições transparentes, sabe? Melhorar a tecnologia das nossas eleições. Em algum momento, talvez ele tenha falado, pô, cara, vamos trabalhar aqui, sabe? Vamos trabalhar para ter eleições auditáveis, do início até o fim, que não vai restar nenhuma dúvida, não vai gerar nenhuma confusão. E aí, o Bolsonaro também, né? Nosso presidente, a gente conhece ele. Acho que principalmente todos nós. Fala a verdade. A gente gosta daquele velho. O velho lá, a gente sabe como ele é estourado. Ele fala, ele é sincero, sabe? Não fica de meia conversa. E durante a live, Bolsonaro se esquivou de pergunta. Eu olho isso aí e falo, rapaz, não necessariamente, mas também é um comportamento estranho, né?
Eu senti por um segundo aquela sensação de estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar no sentido que, o governo está trabalhando empenhado para que tenhamos o voto auditável. Só isso. E diz lá, olha a resposta, está na nota dele, do Braga Neto. Na nota dele, está feita a resposta, ok? Muito obrigado pela pergunta, disse Bolsonaro. Na nota, Braga Neto nega apenas ter pressionado pelo voto impresso por meio de interlocutor, mas não negou ter ameaçado a realização das eleições de 2022 caso o voto impresso não seja adotado. O texto da defesa também insiste na defesa do voto impresso. Aí diz, a discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio do comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo parlamento brasileiro. E aí, obviamente, como falei para vocês, isso vai ter alguma repercussão. E aí, em resposta ao Braga Neto, presidentes dos partidos, os famosos caciques, vieram a público para falar que querem enterrar a ideia do voto auditável. A gente vai enterrar, não vai dar para frente. E dois nomes que estão aqui são nomes que a gente tem que prestar atenção. Um é o ACM Neto, do DEM. E quando a gente comentou ontem no vídeo sobre a questão do Ciro Nogueira, uma das matérias falava, que aliados de Bolsonaro falava que era complicado, não seria tão vantajoso ele tentar trazer alguém do DEM para ocupar lá a Casa Civil. Bolsonaro ele queria um perfil político para ocupar a Casa Civil e falava, do DEM não vale a pena. Se for trazer um político, traz de outro partido, porque a possibilidade do DEM trair é alta. E já está aqui o ACM Neto. Posição. E outra coisa que a gente comentou foi o fator Pacheco, que está aí tentando travar tudo, que está de caminho, de conversinha para ver se pega o barquinho dele para se filiar no PSD do Kassab, que também está aí contra. E aí sobre o ACM Neto fala o seguinte, o nosso trabalho é para rejeitar esse absurdo. Isso é ACM Neto. Essa coisa do Braga Neto acaba reforçando a articulação contra a PEC. Declarou o ex-prefeito de Salvador. A gente vai fazer tudo para votar esse negócio do voto impresso e derrubar logo na comissão. Gilberto Kassab, presidente do PSD, é otimista e acredita que a mudança na forma de verificar votos não tem chance de passar na comissão. Os partidos têm uma posição consolidada e isso reflete na comissão, onde existe uma maioria para manter o atual modelo de apuração. Todo esse pessoal de mãos dadas com o Lula, porque o Lula defende essa ideia. O Lula defende que não devemos ter voto auditável. O Lula defende isso. E eu falei para vocês que tínhamos notícias boas. E qual é ela? Uma. Eduardo Bolsonaro nos diz aqui, na verdade quem trouxe a informação foi a Ana Paula Henkel, que o líder dos republicanos, o Marcos Pereira, ele estava naquele grupo de 11 partidos contrário ao voto impresso, o voto auditável, ele agora mudou de posição. E diz que agora o Partido Republicanos vai apoiar o voto auditável e motivou a mudança pelos pedidos nas redes sociais. O que eram 21 votos contra na comissão especial, agora são 19. E para avançar, precisamos de 17. Faltam 2. Faltam 2 votos. 2 votos. E Eduardo lembra que 1º de agosto o pessoal está marcando aí uma manifestação a favor do voto auditável. Se você puder, por favor, vá. E aí eu falei para vocês que também tinham mais notícias boas e não parava com o Eduardo. Vejam só essa matéria da Gazeta do Povo, muito interessante, matéria do Rodolfo Costa, falando que menos poder ao TSE em troca do voto impresso. O acordo que pode salvar a PEC 135 na Câmara. Político gosta, de viver sem problemas. Mas político também gosta de poder. E nessa quebra de braço entre não peitar o STF para evitar problemas e ganhar mais poder, as coisas podem mudar um pouco. E a matéria fala sobre isso. O relator da PEC do voto impresso, que é o Felipe Barros, começou a esboçar o texto substitutivo que será votado em 5 de agosto após a volta do recesso parlamentar. Depois da vitória política em adiar a data de votação da matéria na última sexta-feira, dia 16, ele sinaliza nos bastidores que vai acolher sugestões apresentadas por partidos políticos, olha só, inclusive daqueles que hoje são contrários à pauta, com o objetivo de facilitar a aprovação do tema. E a primeira delas é bem clara: reduzir poderes e atribuições do TSE. Os super juízes, ministros, vão perder um pouco de seus poderes. E aí fala o seguinte, entretanto,
parte dos 11 partidos que se posicionaram contrariamente ao voto auditável, os quais incluem a legenda da base, como PP, PL, Republicanos, sinaliza nos bastidores que liberarão suas bancadas para votar a favor da proposta da PEC. Assim, lavam as mãos e se eximem do resultado final que pode resultar na aprovação do voto auditável. Falando o seguinte, tem muita gente contra, porque tem uns parágrafos anteriores, tem muita gente contra, que não quer, que isso, aquilo, outro, mas assim, ó, os caciques, para ficarem de bonito, ó, Barroso, não briga comigo porque eu estou contra. Agora eu não tenho como controlar, né, o dedinho do meu deputado. Então o cacique vende aquela imagem, não, eu sou contra o voto auditável, eu não vou votar nisso. Mas o deputado vai lá e plim, 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 sou a favor. Vencemos. E o PP do Ciro Nogueira também estava contra. E Ciro Nogueira está no governo, né? Talvez possa, inclusive, ser um motivo para o Ciro Nogueira falar: pô, Barroso, me desculpa, eu tô no governo, sou chefe da Casa Civil, é o coração do governo, então meu partido vai precisar votar a favor do voto auditável. O apoio vem sendo costurado nos bastidores com lideranças partidárias e governistas da Comissão Especial da PEC por aliados do relator, que é o Felipe Barros. Segundo apurou a Gazeta do Povo, a base impõe, contudo, que o relatório de Felipe Barros inclua pontos que desidratem a influência do TSE. E aí, o que querem os partidos da base que topam peitar os superjuízes? O alinhamento entre alguns partidos e o presidente do TSE, o Barroso, e o Alexandre de Moraes, que presidirá a corte em 2022, é por conveniência política. Ninguém quer ter problemas. Na verdade, diferentes partidos não gostam da ideia da subserviência à justiça eleitoral. Os caras querem mandar. Você vê, qual foi o ano? O ano que mandaram lá a polícia, lá mandar um recadinho pro Renan Calheiros, ele falou: não vai entrar aqui no Senado, não vai entrar. Vocês lembram o Serra? Pronto, o Serra no passado. Quando a polícia chegou lá para dar uma busca e apreensão no Serra, no Senado, não, aqui não, amigão, aqui não entra. Quem manda aqui somos nós, os senadores. Político gosta de poder. E você tá oferecendo para ele exatamente isso, né? Poder. Vamos reduzir o poder dos outros e vocês não têm mais poderes. A justiça eleitoral virou um Frankenstein jurídico. Chega na véspera das eleições e os partidos têm que bater continência para o TSE. Critica uma liderança política de uma sigla do Centrão. É a Corte Eleitoral que julga as contas partidárias, por exemplo. É uma situação que nos bastidores deixa os partidos reféns dos ministros do TSE. No caso do voto impresso, dirigentes partidários ficaram de fato incomodados com as críticas de Bolsonaro ao sistema eleitoral e a suposta ameaça antidemocrática, ministro da Defesa, blá blá blá. Só que no final fala o seguinte, ó. Mas o alinhamento ao TSE contra a pauta não se deu por sinergia orgânica, e sim por política, motivações políticas. Ninguém quer problema com o TSE. Legendas do Centrão desejam ampliar sua independência e ficar menos dependentes do TSE. Por isso, um pedido feito por líderes do Centrão a Felipe Barros é que ele inclua em seu substitutivo um jabuti, proposta sem relação com o texto original, que transfira a prestação de conta dos partidos políticos para a Justiça Eleitoral, de primeira instância, retirando assim a competência do TSE em julgar contas partidárias. Manda para o juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância tem uma tendência a ser um cara mais técnico. Não tem toda aquela influência política, né? Não tá respirando os ares de Brasília. Vai pra lá. Pô, tá em Brasília, você tá respirando. Você vai no restaurante, você vê todo mundo no restaurante. Sai de Brasília. Tira de Brasília. Traz pra cá. Isso aqui traz uns ares de esperança. Traz um ar de esperança para a PEC do voto auditável. E eu sei que o pessoal não vai desistir. E aí, olha só. Ontem aí, né, não só o Barroso veio a público para falar que tá tudo certo. Mas o Fachin veio de outra forma. O Fachin veio assim, né, com comentários mais duros. Vice-presidente do TSE, o Fachin, engrossa o coro contra o voto auditável, fala em pré-fascismo e coronelismo. Logo o Fachin, né, que, meu Deus, gosta de uma comunada, né? O vice-presidente do TSE, o Fachin, subiu o tom contra críticas às eleições. Para ele, a democracia está sendo posta em xeque por atores políticos que almejam sequestrar o poder das mãos dos brasileiros. Sequestrar o poder, a gente quer dar transparência, a gente quer dar poder para o povo.
estabelecendo um regime de inverdade consensual, um acordo sobre a mentira, que é fruto desses tempos dominados de pós-verdade, o que, a rigor, é a antessala, é um pré-fascismo. É mole. E a matéria diz que Fachin, né, se une a Alexandre de Moraes e Barroso no que diz respeito, né, a declarações públicas a favor do software das urnas. Não mexe nas nossas urnas, não mexe. Em outra fala, mas não saiu na reportagem da Oeste, quem trouxe foi o antagonista, o Fachin vem para falar de novo que o voto impresso é pernicioso, antieconômico e ineficaz. A afirmação foi feita pelo ministro durante evento organizado pela organização Transparência Eleitoral. O ministro ainda fez uma crítica velada a Bolsonaro ao afirmar que, em paralelo à defesa inflamada de um novo método de votação, eis que há governantes que querem mudar as regras ao invés de obedecê-las. Fachin, né, tá contrário à transparência, né, à evolução tecnológica das urnas. E sabe o que é interessante, pessoal? Vocês sabem o que é interessante? Eu tuitei sobre isso. E é o seguinte. Vejam só. Você lembra que o Lula ficou elegível, né? Pelo voto de alguns ministros. Desses aqui, ó. 8 ministros, 8, foram a favor de tornar o Lula elegível. Vamos contar, Rosa Weber, Toffoli, Gilmar, Lewandowski, Carmen Lúcia. Só que o mais interessante é isso daqui, ó. Você vê que o Barroso é contrário ao voto auditável. E o Barroso foi a favor de tornar o Lula elegível. E o Lula também é contrário ao voto auditável. O Alexandre de Moraes se coloca contrário ao voto auditável, mas foi a favor de tornar o Lula elegível. O Fachin também é contrário ao voto auditável e ele não só foi o a favor, mas a decisão, o pontapé inicial para tornar o Lula elegível veio do Fachin. Você vê aqui, ó, o Cássio não tá aí na lista. Nem o Fux. Se eu visse o Fux, eu não vejo assim um Fux, nem um Cássio, né, reclamando. Blá, blá, blá. Não, tá lá. Vida que segue. E, né, galera aí, é a favor de soltar o Lula, a favor de tornar o Lula elegível. Quer dizer, favor não, né? Eles votaram a favor, né? Se é a favor, eles são técnicos. Foi, né? Perante a Constituição, tudo mais. Mas só entendimento, né? Aí você fica, às vezes, se questionando. Pô, os caras são a favor do Lula, o Lula é contra o voto auditável. Os caras também são contra o voto auditável. É bem estranho isso. E pra tentar, né, forçar a manutenção do sistema que o Lula quer, no sistema que o Lula está acostumado a jogar, joga descalço, com esses buracos do campo. A imprensa brasileira vem, isso aqui, ó. Urna eletrônica é segura e auditável, mesmo sem impressão de votos individuais, dizem TSE e especialistas em corrupção. E aí, um desses especialistas que foram citados nessa matéria é o Mário Gaziro. E ele fala, meu amigo, eu nunca falei isso. Eu nunca fiz as afirmações às quais a FP Checamos está me atribuindo. Eu nunca falei que é seguro e auditável, mesmo sem pressão. Eu nunca falei isso, amigão. De que as urnas são seguras e auditáveis mesmo sem pressão de votos individuais. Basta checar meu portfólio digital em sistemas eleitorais para comprovar. E ele deixa lá o link, ó. O link do meu portfólio é, ó, professor, UFABC, .edu.br, Mário Grazilo. Lá vocês vão encontrar desde projeto de urnas de voto impresso, como meus artigos acadêmicos sobre urnas eletrônicas e sistema de votação digital, além de grande parte das minhas entrevistas no assunto. A quem interessa mentir? A quem interessa essas mentiras, né? Eles querem a todo custo segurar o voto auditável. Mas vamos avançando. Aí olha só essa matéria. Mais uma vez eles. Eles aqui nesse canal têm mais audiência do que no canal deles. O canal deles, 2.000 views. Nem a esquerda sabe que eles existem, mas nós sabemos. E por mais que a esquerda não saiba que eles existem, cara,
eles estão causando confusão. É a OAB paralela. A OAB, hoje em dia tem uma OAB paralela, né? A OAB do Lula, que é o Prerrogativas. Toda a confusão que tem no Brasil agora tem que ter a opinião do Prerrogativas na coluna sempre da Mônica Bergamo. É a única jornalista do Brasil, né? A principal colunista da Folha de São Paulo. Braga Neto simboliza flerte com anarquia, diz grupo de juristas e advogados. E tá lá o grupo Prerrogativas, que inclui juristas, advogados, professores, pareceristas e ex-membros do Ministério Público, reagiu à reportagem do Estadão e blá blá blá. Eles são um grupo que estão contrários, sabe? São contrários ao voto auditável. Se tiver algum debate público, imagina, tem um debate público pro voto auditável. Se eu quiser ir, pô, ninguém vai me chamar. Por que a galera ia me chamar? Quem sou eu? Um mecânico que trabalha no final de semana como faxineiro e tem um canal no YouTube, né? E isso que me qualifica para debater. Aquele professor, ele tem um portfólio, né? Especialista, parece que tem matéria. Esse pessoal aqui, olha só, eles são um grupo. Não é que são um advogado, dois advogados, é um grupo de advogados, professores, pareceristas e ex-membros do Ministério Público. Nós aqui, que a gente comenta, a gente sabe quem eles são. São um grupo, são a AB paralela do Lula. Tá lá com Carlos Gabas, com Papinho Comar Aziz, Renan Calheiros, todo esse pessoal, né? O Otto Alencar pinta e borda. É uma OAB paralela. Então a gente sabe que eles agem de forma política. Mas pensa que você nunca ouviu falar do Prerrogativas. Você está trabalhando dentro da máquina pública, vai ter esse debate aí, né, sobre algum tema. Você é o técnico responsável, você abriu lá, você vai lá, ó, vou ver aqui os inscritos, vou ver quem eu vou selecionar. Aí você vê que aparece um tal de grupo Prerrogativas. E você vê, pô, é jurista, advogado. Você chama ele ou você ia me chamar? Um youtuber? Ah, eu quero um youtuber. Eu chamo youtuber. Não. Chamar um grupo, né? A chance disso daqui ter uma tendência a ser um grupo mais sério é muito maior, né? Pô, ele deve entender, pelo menos na questão jurídica. E por que eu tô batendo nessa tecla e fiz questão de trazer essa matéria? Por quê? Ontem eu fiz a seguinte postagem no Twitter, que eu achei bem interessante, por diversas razões, não só para essas questões que envolvem o voto auditável, mas também por estar percebendo que é inegável, existe grande parte na direita que está insatisfeita com várias coisas. Existe aquela queixa, Bolsonaro abandonou as pautas da campanha, tudo mais, e sempre acaba recorrendo assim, a história sempre termina em Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. A culpa no final é de Bolsonaro por tudo, sabe? E você vê que quando é na esquerda, quando vence alguma coisa, não é, o Lula venceu. A esquerda tem vários jogadores. É como se a direita fosse um time de um jogador só, Bolsonaro. E a esquerda é um time de vários jogadores. E aí vejam só o seguinte, tem uma thread que eu não esqueço, não que eu esqueço a thread, mas um comentário que o Felipe Martins fez, porque tá assim bem conciso, bem resumido, foi um comentário que ele fez no dia 17 de setembro. A Fernanda Salles responde, ele fala de novo, aí eu fiz um comentário e o próprio Felipe Martins, no final do dia de ontem, ele compartilha, sinal assim que ele concorda com o que eu falei, né? Ele foi lá e compartilhou minha postagem. E a thread é o seguinte, ó, mais do que eleger políticos conservadores, precisamos trabalhar para tornar a agenda conservadora irresistível, inescapável, para que qualquer político, conservador ou não tenha escolha senão a de implementar essa agenda. Precisamos conquistar a sociedade, não o Estado. A sociedade é mais importante que o Estado. Antes de avançar, voto auditável é um assunto que divide opiniões. A mídia brasileira, ela fez uma lavagem cerebral em muitas pessoas que acham que o voto auditável é o voto de cabresto, que você vai levar um papelzinho para casa para mostrar para um miliciano e vender o seu voto por R$50. Tem gente que pensa nisso. Por quê? Porque a mídia fez a cabeça deles. Então, tem deputado que não quer votar a favor. Pô, deputado de esquerda, ele não quer se queimar com a base dele. Mas quando você pega, por exemplo, um tema educação, Fundeb. Meu amigo, tu já pensou votar contra o aumento de verbas da educação? Quem pode ser contra dar mais dinheiro para as criancinhas do Brasil? Tá entendendo o que é capturar a sociedade? A imprensa capturou a sociedade. Mas a sociedade está dividida. Ela não capturou toda. A sociedade está dividida. Se a gente quer avançar na pauta, a gente tem que fazer o que acontece na educação. O dinheiro para as crianças. Ninguém é contra. Vamos preservar a natureza. Ninguém é contra. Quem é contra destruir a natureza? O máximo que existe são pessoas que falam assim, a natureza é importante, mas
A sustentabilidade, o avanço da humanidade também tem que ser colocado na equação, no tabuleiro. Também não pode se preservar tudo, não fazer nada. Calma, vamos pensar no meio termo, tudo bem. Mas ninguém é contra, vamos destruir, vamos tocar fogo em tudo, a gente não precisa de árvores. Não, ninguém pensa nisso. É uma pauta que a sociedade comprou. Não tem como ser contra, é irresistível. Qualquer um vota a favor. E aí, quando o Felipe Martins fala isso, a Fernanda Salles pergunta: querido Felipe Martins, a sociedade já é majoritariamente conservadora e já demonstrou que, caso o governo decida enfrentar o establishment, está pronta para brigar em sua defesa. As manifestações de apoio estavam crescendo exponencialmente antes da adoção do método conciliatório. E o Felipe Martins fala o seguinte: eu sei. Mas tomar a sociedade não é criar uma maioria difusa, que pensa e sente de certa forma. Cada um lá no canto, no outro. Tomar a sociedade é tomar os meios não estatais e paraestatais destinados a organizar a sociedade e colocá-los de fato a serviço do povo. Massa difusa não tem agência política. Note também que não estou falando nem reclamando do povo, dos eleitores ou da base do presidente em sentido genérico. Eu estou falando do movimento conservador, ou seja, de quem tem participação ou pretende ter participação nesse processo. E você vê aqui, ó, ele fala aqui no final, ó, massa não tem agência política, não tem, sabe, uma pauta destinada, não tem, ó, sabe, um foco. Tem um foco. E o que eu falei é o seguinte, ó, antigo, mas atual, porque é ano passado. Para não ficar apenas confabulando, sabe? O que é que a gente precisa fazer? A gente tem que fazer aquilo outro. Não, para não ficar é assim que se resolve. Trouxe um exemplo real, o famoso case, o case de sucesso. Sabe o case de sucesso? Aquele cara que deu certo. E ele explica para você como você vencer na vida. E é uma coisa que é aplicável. E aí eu falo, ó, olhem o movimento pró-armas. E tudo que o Marcos Polon vem fazendo. Vocês veem, quantas vezes eu faço live nesse canal? Eu não quero gastar o tempo de vocês. Eu não quero aqui abrir um vídeo de 1 hora pra ficar repetindo a mesma coisa. E, cara, eu quero dar notícia, quero dar informação. Eu quero fornecer, assim, um calhamaço de informação pra vocês. Eu fiz a live com o Polon. Por quê? Porque, cara, aquilo ia acrescentar. Aquela live acrescentou. O Polon tá falando ali, né, tudo que ele já chegou a fazer. Como ele chegou até lá. Se você olhar o movimento pró-armas, eles vêm crescendo, eles vêm tendo vitórias. Eles não só dependem da caneta de Bolsonaro, das decisões de Bolsonaro, das articulações de Bolsonaro. Eles estão lá, estão brigando juntos. Bolsonaro fez o decreto. Mas o Senado queria derrubar. Foi para o STF. O pró-armas impediu que derrubasse no Senado. E o Polon, ele foi conversar com o Alexandre de Moraes. O cara fez o Alexandre de Moraes pedir vistas e não suspendeu o decreto de Bolsonaro. O Polon, ele não é político. Ele não é deputado, ele não é governador, ele não é prefeito, ele não é nada. É um advogado que se juntou com um monte de maluco. Um monte de maluco junto. Tem lá a instituição deles e os caras estão vencendo. Por quê? Tem um CNPJ, tem uma pauta definida, tem trânsito no legislativo, no judiciário. Quantas pessoas, sabe, não quero conversar com não sei quem, não quero falar com fulano de tal, não, eu sou um cara independente, não quero proximidade com isso, com aquilo outro. Cara, quem quer entrar pra política, fazer política, botar pra coisa avançar, vai ter que conversar, vai ter que dialogar. Por isso os caras estão avançando, estão vencendo. Olha o Prerrogativas, é só um exemplo. Quantas entidades, não tô falando de direita nem nada, se posicionaram a favor do voto auditável? Vocês conhecem alguma? Eu não conheço nenhuma. Zero. Quando você fala de armamento, pô, tem o Instituto Igarapé da Luna Zabó, contrário. Instituto Sou da Paz. Sabe? Vários outros institutos, não vou lembrar agora, mas pô, o Sou da Paz e o Igarapé são assim, os mais conhecidos. São completamente contrários. Mas a gente tem pelo menos um, tem dois. A gente tem o Polon, a gente tem o Benê Barbosa, que são nomes, assim, pessoas, coisas. Tem o advogado Fabrício Rebelo. Tô na dúvida se é Rabelo ou Rebelo, até baiano também. Tá lá, tem um pessoal. Eles têm uma pauta. Cadê isso daqui para a questão do voto auditável? Outro tema, que eu acho que é do interesse de todos vocês. Liberdade de expressão.
A OAB agora tem uma comissão só para liberdade de expressão. O Felipe Neto, ele se juntou com Augusto de Arruda Botelho, outro aqui, ele inclusive ainda criou um grupo lá com um cara que é da área de... Acho que da área de... Nem lembro agora se é TI ou é ciência social. E ele montou lá, tipo, um grupo para educação digital. Tá lá, ele tá fazendo lá, tem um CNPJ dele para ganhar o Twitter não tem aquele selinho do verificado? Tem no Twitter, Facebook, Instagram. É o selinho de verificado de instituição, ONG. Cara, não tem como comparar, pessoal. Acho que vocês conseguem entender. O peso de um grupo é muito maior do que o peso de um indivíduo único. Não dá para só ficar cobrando os deputados, o presidente da República e tudo mais. Eu tô dando aqui exemplos práticos. O que foi que os caras fizeram e deram certo. Aqui é sobre o voto aditável, é um negócio bem mais específico, né? Seria interessantíssimo se a gente tivesse pelo menos, como foi prerrogativas, uma instituição, uma ONG, qualquer coisa, que seja, sei lá, de advogados também, mas que não quer nem saber se é ligado direito ou não. Pô, um grupo aqui, ó, a gente tem outubro de advogados, tipo prerrogativas, não só precisa ter um, tem vários no Brasil. Você pega, por exemplo, início do ano a gente estava conversando sobre, na época do Cássio, início de janeiro, quem iria substituir o Marco Aurélio Mello. A gente estava comentando, pô, tem ali ó, a Ana Júri, que é a nossa Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Cara, inventa o nome, junta uma galera, cria um CNPJ, vai trabalhando, vai ter uma sede, vai ter influência política. Vai começar a jogar junto. Não precisa estar dentro da máquina pública para jogar o jogo. A gente, nós, o vídeo tá ficando grande, nem tá passando nas notícias. Nós aqui, um monte de maluco, loucos alucinados, nós, tias do Zap, tios do churrasco, mecânico / faxineiro / youtuber, a gente conseguiu fazer que o Carlos Gabas fosse convocado na CPI, no jeitinho, na manha. Imagina se a gente tivesse um grupo, uma instituição. Eu não vou criar não, vou ir no outro país. Mas só exemplo, galera, tem como vencer uma coisinha ou outra. Mas por que deu certo? Quanto tempo a gente ficou aqui nesse canal falando incessantemente sobre o senhor Carlos Eduardo Gabas. Gabas. E eu falava, galera, pelo amor de Deus, manda um e-mail, manda mais um e-mail. E você, eu tenho certeza que você fala, putz, aí, de novo, menino. De novo o e-mail do Gabas. Eu falei, cara, acredita, dessa vez vai dar certo. Aí depois passou umas 2 semaninhas, a gente achou o e-mail da secretaria da presidência, secretaria do Senado. Eu falei, galera, acredita, dessa vez vai. Acredita, confia que a informação é certa. A gente bateu e a guarda abriu. Tomou nocaute? Não, o Gabas não foi aprovado. Mas a guarda abriu, a convocação foi colocada. A única convocação da base governista que poderia furar, sabe, o bloqueio que a esquerda, que o Lula não quer, foi a gente que conseguiu. Um bando de louco alucinado. Somos nós. Tá aí. Todo mundo acordando cedo para trabalhar. Ninguém é político profissional. Mas vamos continuar. Acho que nem vai dar mais tempo para falar tudo que a gente tinha pro vídeo de hoje. Aí você vê aqui, ó, vamos falar do Lula derretendo, né? Trouxe esse artigo falando o seguinte, ó. Forças Armadas têm que decidir se estão com Bolsonaro ou com a democracia. Diz artigo do New York Times. Aqui, ó o selinho. Acredite em mim, porque ó, não é um jornal brasileiro, é o New York Times que falou isso. Brasileiro, né? Usar a linguagem popular bem chula. Paga pau pra gringo, o pessoal fala. Aí você vê o mesmo New York Times, não, acredito no New York Times, você vê aqui, ó, antagonista. Lula e Chico Buarque assinam carta no New York Times contra embargo a Cuba. Agora vai. Até Lula tá escrevendo no New York Times. O peso é de nada. Qualquer um escreve lá. É um jornal hoje, é só um membro político, aí um braço político, alguma coisa. E aí olha só que interessante. Popularidade digital. Apoio à ditadura cubana derruba Lula. Lulinha perdendo força. Você vê, ó. Saiu uma pesquisa na Quaest, eu vou mostrar para vocês essa pesquisa. É aqui, ó. Ela traz datas e eu achei isso aqui muito interessante. Vem aqui, ó, desde o dia 9 de maio, mostrando a popularidade de Bolsonaro e Lula. Você vê que a popularidade de Bolsonaro chegou a cair aqui, que é Gilmar declara Moro suspeito, e depois vem o depoimento dos irmãos Miranda. É nesse período aqui que começa, né? A questão da CPI, os depoimentos, caso da Dava e tudo mais.
E você vê ó, que aqui começa uma subida de Bolsonaro. Subindo aqui a linha foi a reunião entre Bolsonaro e Fux. E logo no dia seguinte, né, Bolsonaro é internado, tudo mais. E aí vejam só. Lula defende a ditadura cubana e ataca os Estados Unidos. Olha só, voltou. A popularidade de Bolsonaro voltou. Só que enquanto a popularidade de Bolsonaro voltou, tá no mesmo lugar quase, ó, de 73 para 72, a de Lula caiu e muito. Porque se você olhar aqui, ó, se o Lula tinha 50 pontos de popularidade, agora caiu para 31, amigo. 31. Olha a diferença, é mais do que o dobro. E querem me falar que o Lula vence Bolsonaro? Querem me fazer acreditar nisso? A mídia brasileira é torcedora do Lula. A capa da Folha de São Paulo. A capa da Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, que diz que uma das maiores experiências da vida dela foi entrevistar o Lula na cadeia. Tá aqui, ó, na capa. Não num grande destaque, mas tá aqui, ó. Crise em Cuba, deu um zoom, derruba índice de popularidade digital de Lula. Sabe? Deus bota a mão, Deus bota a mão, Deus bota a mão. E aquela conversa, lá atrás, eu acreditei, falei, ó galera, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, né? Olha aquela crise que foi essa do Moro e tudo mais, vai meio que se encaixar com a CPI, talvez possa durar mais um pouquinho, mas tá imunizando, mais de 160 milhões de doses distribuídas, todo mundo já tomando a primeira dose, que quer tudo mais. Cara, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai dar certo. E Eduardo diz, ó, Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos válidos. Segundo Datafolha, Lula tem 58% das intenções de voto. Meu amigo. E diz, ó, um vai na rua, é motociata, é público, é o povo abraçando. O outro sequer sai de casa. O Lula nem sai de casa. E o Lula ganha com 58%. Não dá, velho. Não força a barra. E aí uma notícia que me alegrou e muito, mas me alegrou de um jeito, meu Deus, indescritível. Indescritível. Obrigado, Senhor. Obrigado. E aqui eu tenho certeza que não é só Bolsonaro. Obrigado, equipe de comunicação. Obrigado. Se vocês me escutam, obrigado. Bolsonaro, para aumentar a popularidade, quero nem saber se é para isso ou não, intensifica entrevistas em emissoras de rádios pelo país. De acordo com auxiliares do Planalto, as participações em rádio devem ser diárias. Graças a Deus, fala pro povo. A agenda para a conversa com as emissoras era um pedido antigo de auxiliares, mas agora Bolsonaro se disponibilizou a falar. Outro argumento para Bolsonaro falar todos os dias é que ele, assim, retoma o controle da narrativa. Auxiliares afirmam que ninguém faz melhor a defesa do governo que o próprio presidente e também intensifica o discurso contra o PT. Finalmente! Não é Bolsonaro que vai sair ligando pra todo mundo, mas que eu queria, cara, caiu o braço. Quem fez isso daqui, graças a Deus, tem que começar a falar, tem que começar a sair na grande imprensa. As falas de Bolsonaro sobre esse tema, que foi a questão lá da fala do Braga Neto, já foi numa entrevista que ele deu pra uma dessas rádios. E tendo como são as coisas, você não ouviu na rádio, mas o que Bolsonaro falou foi escutado pelos jornalistas e já repercutiu na mídia inteira. E uma coisa interessante, que a gente vai chegar lá, foi o que ele falou do Dória. Vai dar tempo? Vai dar tempo. Em outro momento, Bolsonaro falou o seguinte, ó. Eu sou do Centrão, diz Bolsonaro em aceno ao PP. Isso aqui também foi disso em uma das entrevistas que ele deu aí, na entrevista que ele deu ontem. O Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP. Metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL. No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se não me engano, afirma Bolsonaro. O posicionamento de Bolsonaro em relação ao Centrão agora, porém, é diferente do adotado por ele e seus aliados durante as eleições de 2018. À época, o atual ministro do governo, o general Heleno, ao fazer referência ao grupo, chegou a cantar: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. E aí eu quero mostrar essa matéria aqui, que Bolsonaro falou o seguinte, a gente vai fazer um comentário sobre isso, um comentário duro. Bolsonaro confirma Ciro Nogueira na Casa Civil. Vou governar com 1/5 na Câmara. Ainda segundo o presidente, é necessário fazer alianças para ter uma base no Congresso. São pouco mais de 200 pessoas. Se você afastar esses partidos do centro, sobram 300 votos para mim. Você afasta 100 e poucos, são 132, que são os parlamentares de esquerda,
Eu vou governar com um quinto da Câmara. Com um quinto da Câmara. Tem 513, o Centrão são 200. Tem mais 132 que são o pessoal de esquerda. Você precisa ir para passar PL pelo menos 257 votos. Pelo menos 257. Se for uma PEC, são 308. Isso tudo aí, pessoal, vamos aqui ser bem sincero. Abrir o jogo. Eu acho que aquela fala do General Heleno, vamos chegar aqui também no meio termo. Acho que ele falou aquilo ali no sentido seguinte: a galera do Centrão enrolada? A galera do Centrão enrolada. Não tá errado naquela fala. Se gritar, todo mundo tá enrolado. Todo mundo tá enrolado. É culpado ou não? Não sei. A justiça vai lá e decide. Ainda não foi, né? Julgado e transitado. Como é que chama isso na polícia? Não sei. Independente. Já terminou? Trânsito e julgado? Não, ainda não. Então beleza. Mas tá lá. Todo mundo tem um probleminha pra prestar conta. Agora isso aqui é inegável. Isso aqui é inegável. Um dos grandes problemas que tem hoje na política é exatamente esse sentimento que todo mundo, eu acho que todo mundo mesmo esperava, eu acho que o próprio Bolsonaro esperava que com o apoio do povo ele ia conseguir governar. Mas isso não aconteceu. Eu acho que o pessoal acreditou nisso. O apoio do povo vai ser o suficiente. Vamos avançar com o tema. Pô, não foi. Porque no final dos dias, o voto de um deputado de esquerda tem o mesmo peso do voto de um deputado de direita. Eu acho realmente. Passou o tempo, algumas pessoas viram isso. Eu acho, ao mesmo tempo também, que se tivesse a opção de Bolsonaro falar, cara, tem a opção aqui, ó. Só galera direita, conservadora, 100%, sabe, Bolsonaro. Eu acho que ele ficava, mas, cara, vai fazer como? Agora, ó, de falar isso daqui, pra você querer falar que eu estou falando que Bolsonaro acertou na nomeação do Ciro Nogueira, se você fazer isso, você está sendo desonesto. Também não tô falando que Bolsonaro errou. Tô em cima do muro? Não tô em cima do muro. Se você assistiu o vídeo inteiro de ontem, você entendeu. Se você assistiu o vídeo inteiro de ontem, você entendeu. Mas tem gente que é bem maldosa. Assiste o vídeo inteiro de ontem. Minha opinião tá lá sobre a questão específica do Ciro Nogueira. Você viu aqui uma coisa que eu fico vendo assim, ó. O Constantino, que não tinha por que fazer esse comentário, não é um bolsonarista. Não depende da audiência, né, de passar pano pra Bolsonaro nem nada, como alguns gostam de falar. Tem lá aquela frase, ó, eu sou do Centrão, diz Bolsonaro. E o Constantino diz, ó, o jogo é bruto, companheiro. Do jeito que está, o Brasil é ingovernável e estará sempre na mão do Centrão. Qualquer um, eles têm votos. Que é isso que Bolsonaro queria falar. Mas a imprensa fez questão de distorcer. Uma notícia aqui, que envolve a questão de Ciro Nogueira. O Rodrigo Maia tá chateado e fala que com Ciro Nogueira, a chance de impeachment vai a 0. Não tem chance de impeachment. E mais sobre o Ciro Nogueira, vejam só. O que é que Bolsonaro tá esperando da nova nomeação? Ainda tem que falar do Dória. Eu já vi que o vídeo vai terminar a última questão do Dória. Eu queria muito falar da CPI, mas a gente fala amanhã. Vejam só. A decisão de Jair Bolsonaro de colocar o senador Ciro Nogueira abre caminho para uma nova busca de protagonismo da ala política do governo Planalto. É o reconhecimento do presidente de que não conseguirá montar sozinho uma aliança mínima de apoiadores para buscar a reeleição. Com a chegada do cacique, Bolsonaro espera, pelo menos, solidificar a aliança com siglas do Centrão hoje balançadas com o avanço de Lula nas pesquisas. Que a gente falou ontem, ó. Essa vinda já tá mirando 2022. Agora parece que vai começar. Agora parece que vai pegar no tranco, né, o trenzinho de 2022. Não porque Ciro Nogueira chegou, mas porque o Planalto agora a gente vai começar a fazer isso. Com Nogueira na Casa Civil, o governo pode começar a se mover para articular a agenda de reeleição de Bolsonaro e de sua base, uma reclamação constante. O senador do Piauí deve usar o posto de gerência para destravar nos ministérios temas importantes para atrair aliados nos governos ou nos estados e começar a fechar palanques regionais. Será que finalmente vamos começar a ver quem vai ser candidato onde? Quem serão nossos candidatos a governadores, a senadores? Será? Eu espero que sim. A agenda de obras e de repasses para a prefeitura é o motor da reeleição de deputados e senadores. Sem prefeitos felizes, não há cabos eleitorais dispostos a puxar votos para os federais. A gente já falou sobre isso. Da insatisfação da ala bolsonarista do parlamento, daí a satisfação, né, da ala bolsonarista do parlamento com a chegada dos políticos profissionais ao comando da Casa Civil. Isso no momento em que a arrecadação federal permite ao governo destravar bilhões no orçamento. Com a chegada do Nogueira, a conversa com partidos muda de nível e passa a ser mais objetiva também no Congresso.
A falta de articulação com o Senado, por exemplo, é o primeiro campo a ser atacado por Nogueira, que deve tirar de Davi Alcolumbre o poder sobre a liberação de uma fatia de 5 bilhões de reais em emendas aos senadores. Acabou. O dinheiro agora, aqui, ó. Aqui. A emenda impositiva, mas é agora aqui, a gente resolve aqui. Ciro vai sentar em cima, vai travar, vai dar prioridade para um, para outro. Eu sei que é impositivo, uma hora vai ter que destravar. Mas vai conversar, vamos tentar. Não sei se o Ciro vai fazer. A matéria diz o que o Bolsonaro espera que o Ciro faça. Além de ampliar a conversa com os senadores, Ciro Nogueira deve colar em Rodrigo Pacheco para que o presidente do Senado não use a pauta da casa para prejudicar os interesses do Planalto. Também falamos sobre isso daí, né? O fator Pacheco 2022. E aí, não vou comentar sobre isso hoje. Isso aqui requer tempo, é importantíssimo. Também comento sobre isso aqui depois. Aqui também, ó, Luiz Miranda. Vamos comentar sobre a Joyce bem rápido e depois mostrar a questão do Dória. Sobre a Joyce, vou direto aqui ao ponto. Tá com a cara lá toda quebrada. O Mafinha falou que conversou com 2 médicos e fez essa postagem. Opinião de 2 médicos. Ela caiu no mínimo 2 vezes. A primeira queda justifica as fraturas na face e nariz. Ela tentou assoar o nariz na pia para ver se parava de sangrar. A segunda queda foi ela voltando no banheiro, escorregando no próprio sangue. Caiu de costas, bateu a região occipital, parte de trás da cabeça e a coluna, o que justifica a suposta fratura na coluna. Para ela estar bem assim, deve ter sido uma fratura mínima na região da vértebra, não tão importante. Isso dá para deduzir só pelo relato dela. Ideal seria os exames. Vi agora, fraturou o C7, que é a maior vértebra da região cervical, deve ter fraturado o processo espinhoso. E o outro cara falou o seguinte, ó. Essa da Joyce pode ser, como diziam, não é agressão nunca. Eu não acho que foi uma agressão que o Joyce sofreu. Atentado trauma de face direto. Não existe agressão de face do nível da dela, com aparente lesão de órbita, sem um sinalzinho sequer de fratura nasal. A própria cinemática de um soco, desferido em 99% das vezes por uma mão direita, né, a maioria das pessoas são destras, causa fratura nasal com desvio para a direita de quem leva o soco, associado à lesão da órbita esquerda. Pela cara dela, com lesão no dente e órbita, pela minha experiência, é 90% de chance de ser queda no banheiro. Esse dentinho quebrado tem cara... o cara falou besteira. Pronto. E aí, vamos avançar. Vamos falar da questão do Dória. Vamos aqui, vídeo, e deixa Bolsonaro aqui louco, alucinado, completamente revoltado. E vejam só... cadê? Aqui, ó. Pronto, tá aqui. Vamos nessa. 1 minuto de vídeo. Esse botão aqui. No jornalista aí, tá? Chegou documentação para nós, não vou entrar em muito detalhe, tá? A empresa que fabrica aí a Coronavac, né? A Coronavac, da matriz lá que fornece o IFA, é na China, oferecendo para nós agora essa vacina a $5. Eu pergunto a você, por que vamos de imediato? O Queiroga conversou comigo, encaminhamos esse oferecimento de vacina para a CGU. Já vou explicar aqui, nem vou continuar, senão vai ficar muito longo. Bolsonaro recebeu da empresa lá um documento oferecendo a $5. $5. Fala, Bolsonaro, é $5. A gente pode fazer para você por $5. Foi olhar, inclusive o Bolsonaro falou isso depois na live. Meio que o governo tá comprando a $10, o dobro do preço. Peraí, é 5 e a Butantan tá vendo por 10? Para então dinheiro. Durante a live, inclusive, o Bolsonaro pergunta assim, tá, tem o descritivo do preço, o que é cada coisa? Por quanto tá pagando pelo IFA, por quanto tá pagando isso, por quanto tá pagando pelo outro? Não. O Butantan nunca abriu o contrato. O contrato é fechado, ninguém tem acesso a nada, assim, ó, é 10. A dose é 10. A dose é 10, paga 10. E aí o Bolsonaro fala, cara, isso aí é um grande absurdo. Imagina a quantidade de doses que tá comprando. E olha só, o caos que aconteceu no Brasil, porque foi $1. $1 num produto que era, sei lá quanto queria. Ia ser $1 pro governo. Esse daqui a gente tá falando de 5. 5. Meu amigo. O Bolsonaro falou. Já tá lá na CGU, tá no TCU. Vejam a live de Bolsonaro, o que ele falou completo. Isso daqui tem cara e cheiro que caso isso aqui se confirme, vai ser o maior escândalo de toda a pandemia, de maneira assim, sem nenhum precedente. Imagina, isso aqui é na casa de bilhão, gente. São $5. Nada, R$25 por dose. Por dose. Meu amigo.
Vamos ver. Que a justiça faça o seu trabalho. Com isso, ficamos por aqui. Curte, compartilha, ajuda o canal a crescer, se torne membro e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo junto e valeu. Fui, meus amigos.